Imagine perder tudo. Não em meses, não em semanas, mas em um único dia. Imagine acordar rico, cercado de família, saúde e paz, e dormir sem nada, com o corpo em feridas e a alma em silêncio. Essa não é a história de um vilão, nem de alguém que errou. É a história de um homem tão justo que o próprio Deus o chamou de irrepreensível. Um homem que se tornaria símbolo do sofrimento humano e da fé que resiste ao impossível. Seu nome era Jó, e o que aconteceu com ele foi tão devastador, tão absurdo, tão inimaginável, que até hoje milhões tentam entender como alguém conseguiu continuar respirando depois de tanta dor. Prepare-se, porque esta não é apenas uma história antiga. É um espelho dos dias em que você pergunta: por que justo eu? Por que tudo isso está acontecendo comigo? A jornada de Jó começa no momento em que sua vida desaba. Antes que seu nome fosse ligado ao sofrimento, Jó era lembrado por algo que poucos conseguiam manter. Uma vida inteira marcada pela integridade. A terra de Uz era vasta e fértil, cheia de colinas abertas, caravanas que cruzavam o horizonte e cidades que viviam do comércio. No meio de tudo isso, havia uma propriedade que todos reconheciam à distância. Não pelos muros, mas pelo respeito que despertava. Ele não era apenas um homem rico. Era o tipo de pessoa cuja presença silenciava uma discussão, cuja honestidade era tão conhecida que ninguém ousava duvidar. Diziam que, se você quisesse saber o que era justiça, bastava observá-lo. Jó vivia de um jeito que parecia alinhar sua alma ao próprio propósito de Deus. Seus campos eram repletos de vida. Ovelhas como um tapete branco sobre as colinas, camelos marchando como exércitos disciplinados, bois fortes que aravam a terra, jumentas que sustentavam suas caravanas. Servos trabalhavam sob sua supervisão, não com medo, mas com confiança. Todos sabiam que trabalhar para Jó era ser tratado com dignidade. Sua casa era cheia de alegria. 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, que viviam em harmonia rara. Eles se reuniam constantemente para celebrar a vida, preparando banquetes que iluminavam a noite com música, conversa e risos. As 3 irmãs, sempre convidadas, eram tratadas como joias preciosas entre os irmãos. Mas por trás de toda essa prosperidade, havia algo ainda maior. Jó era um homem que levava Deus a sério. Antes que os pássaros anunciassem a manhã, ele se levantava para orar. Caminhava até o local do sacrifício com passos lentos e coração humilde. Não porque tivesse algo a esconder, não porque precisasse provar algo ao mundo. Jó fazia isso por amor e por zelo. Cada palavra que disseram nos banquetes, em cada pensamento que talvez tivesse escapado durante a alegria. Isso, pensava ele. E se algum deles, mesmo sem querer, ofendeu a Deus em silêncio? E por isso oferecia um sacrifício por cada um. Se era Jó, um homem cuja vida era tão íntegra que até o céu o reconhecia. Um exemplo tão raro que seu nome atravessava o Oriente como referência de pureza, bondade e temor ao Senhor. Ele estava no auge. Tinha tudo o que alguém poderia pedir, e até o que ninguém sabia que precisava. E justamente nesse momento, quando tudo parecia sólido, estável e inabalável, o mundo de Jó estava prestes a ser colocado à prova de um jeito que nenhum ser humano imagina enfrentar. Aproveita e se inscreve rapidinho. Ainda tem muito pela frente. Enquanto na Terra tudo parecia calmo, algo acontecia muito acima do que os olhos humanos podiam ver. Em um lugar que nenhum homem jamais pisou, o céu se encheu de movimento. Seres celestiais se apresentavam diante de Deus, como mensageiros trazendo relatos da terra. Era uma reunião silenciosa, solene, até que uma presença diferente cruzou o ambiente. Veio com respeito. Veio com aquela postura de quem vaga pelos cantos escuros do mundo, observando fraquezas, procurando brechas. Seu olhar percorria o ambiente como quem mede forças, mas diante do trono, até ele teve de parar. E Deus falou primeiro: "De onde você vem?" A resposta foi seca, quase indiferente. "Estive andando pela terra, observando tudo." Mas Deus sabia exatamente o que ele procurava. E então apresentou seu tesouro mais precioso: Jó. "Você viu o meu servo Jó? Não há ninguém como ele, íntegro, justo, fiel." Naquele instante, algo acendeu nos olhos de Satanás. Claro que ele é fiel. Quem não seria? O Senhor o protege de todos os lados. Abençoa tudo o que ele toca. Ele tem família, riquezas, paz. Tira tudo isso e veremos quem ele realmente é. Houve um momento tão profundo que parecia que todo o universo prendeu a respiração.
Deus conhecia Jó melhor do que qualquer um, melhor até do que o próprio Jó conhecia a si mesmo. E então ele disse: pois bem, tudo o que ele tem está em suas mãos, mas não toque nele. Foi como se uma autorização fosse liberada no mundo espiritual. Não para destruição sem sentido, mas para uma prova que revelaria algo profundo. O que resta de um homem quando tudo lhe é tirado? Satanás saiu rapidamente, como quem corre para executar um plano antigo. E enquanto os céus voltavam ao seu silêncio majestoso, na terra, o destino de Jó começava a se mover, lentamente, invisivelmente. Perigos que ele nunca viu se aproximavam como tempestades no horizonte. A vida perfeita que ele conhecia estava prestes a ruir. Não por culpa sua, não por pecado, mas porque sua fé estava prestes a se tornar o maior testemunho já registrado. E Jó ainda não fazia ideia do que estava por vir. A manhã começou como qualquer outra. O sol se levantava devagar, dourando os campos onde os bois aravam a terra e as ovelhas se espalhavam como neve viva. Os servos cumpriam suas tarefas, e Jó observava tudo com aquele olhar tranquilo de quem sabe que Deus está no controle. Mas naquele dia, algo no ar parecia diferente. Uma quietude estranha, um silêncio pertencente a quem testemunha uma tempestade prestes a nascer. Enquanto Jó caminhava por suas terras, um som distante começou a se aproximar. Um de seus empregados, o rosto pálido, o olhar desesperado. Ele caiu quase de joelhos diante de Jó. Meu senhor, os sabeus nos atacaram, levaram todos os bois e jumentas, mataram os servos, só eu escapei. O coração de Jó apertou, mas ele manteve a compostura. Antes mesmo que pudesse responder, outro empregado surgiu correndo. O pó ainda estava no ar quando o segundo mensageiro falou tremendo. Fogo caiu do céu. Um raio, algo poderoso, consumiu todas as ovelhas, queimou os pastores, todos morreram. Só eu sobrevivi para contar. Jó sentiu a força nas pernas diminuir. A prosperidade que levou anos para construir estava desaparecendo em minutos. Mal o segundo homem terminou. Outro surgiu. Terceiro mensageiro. Rosto coberto de areia, braços arranhados. Eles vieram de surpresa e nos cercaram. Levaram todos os camelos, mataram os servos sem piedade. Só eu consegui fugir, como uma onda que se ergue para engolir tudo. Mas o pior ainda estava vindo. O quarto mensageiro chegou tão desesperado que mal conseguia falar. Já chamava seus filhos, assim, o mundo de Jó parou. O homem respirou fundo, com lágrimas nos olhos. Eles estavam na casa do seu filho mais velho, celebrando, quando um vento muito forte veio do deserto, um vento que parecia vivo, atingiu a casa com violência e ela desabou. Todos morreram. Só eu escapei para trazer a notícia. A frase caiu como uma pedra dentro de um poço sem fim. Os campos ao redor pareciam girar. O ar sumiu dos pulmões de Jó. Não era apenas riqueza. Não eram apenas perdas materiais. Era sua família. As vidas arrancadas em um único sopro. Aquele homem tão íntegro, tão temente a Deus, foi atingido pela dor que parte o coração mais forte. Mas de pé naquele campo devastado, Jó respirou fundo. Rasgou suas roupas em sinal de luto. Raspou a cabeça. Caiu de joelhos com o rosto no chão. E quebrado, mas não destruído, ele disse: nasci nu, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele dia Jó perdeu quase tudo. Mas o que sustentava sua alma permanecia intacto. E mal sabia ele que ainda havia outra batalha se aproximando. Quando o anjo terminou de falar, um silêncio denso tomou o ambiente. Não era um silêncio vazio. Era um silêncio que pesava na alma, como se todo o céu aguardasse a reação diante da verdade revelada. O profeta sentiu as pernas fraquejarem. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar nas paredes daquela sala celestial. E então, aquilo aconteceu. O véu se abriu. Não era um véu físico. Era como se camadas invisíveis entre os mundos se rasgassem diante dele, revelando o que sempre esteve ali, mas que os olhos humanos não conseguem ver. Do outro lado havia uma luz viva, pulsante, que não brilhava, respirava. E dentro dessa luz, formas que lembravam figuras humanas, mas que não eram humanas, se moviam como chamas conscientes. A voz falou novamente, não com palavras, mas diretamente na alma. Agora você compreende por que tantos se afastam e por que tão poucos permanecem. O caminho estreito não é difícil por acaso. As visões vieram como um relâmpago.
Pessoas distraídas pela vida, correndo sem olhar para cima. Corações vazios tentando preencher o vazio com coisas temporárias. Chamados ignorados. Oportunidades de fé descartadas por medo, orgulho ou distração. Batalhas espirituais ocorrendo atrás de decisões simples do dia a dia. E então, a visão final. Uma mão estendida. Não era a mão do anjo. Era diferente. Uma mão marcada, firme, cheia de autoridade, mas também de misericórdia incompreensível. A mão do filho. E a voz agora era suave, mas carregada de uma profundidade que o profeta jamais imaginou ouvir. Volte. Ensine. Alerta quem ainda não percebeu o que está à beira de perder. Diga que eu ainda estou chamando, mas o tempo não está esperando. Quando essa frase ecoou dentro dele, o ambiente inteiro tremeu como se o próprio universo respirasse. A luz começou a se fechar. O véu retornou. E o profeta caiu de joelhos, tomado por lágrimas que não vinham de dor, mas de um entendimento tão profundo que palavras humanas não descrevem. Ele voltou, não com orgulho, não com medo, mas com a certeza de que carrega uma mensagem que o mundo já não pode mais ignorar. E antes de partir completamente da visão, ouviu a última frase suave como vento, mas poderosa como trovão. Quem tiver ouvidos, ouça. Se essa mensagem tocou o seu coração, não deixe para depois. Compartilhe este vídeo. Deixe seu like e se inscreva agora, porque o que está vindo é ainda mais forte. Você não chegou aqui por acaso. Se Deus te trouxe até esta palavra, é porque há algo para você viver, entender e despertar. Inscreva-se, ative o sininho e leve essa mensagem a quem precisa acordar antes que seja tarde. O céu ainda está falando. Não fique de fora do que Deus está revelando.